Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Hoje vamos falar sobre a autorregulação publicitária. E vamos falar também sobre burlas no metro e o que podemos fazer sobre isso. E eu vou estar aqui para garantir que as pessoas normais conseguem perceber o que é que eles dois estão a dizer. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com o Miguel Ronvieira. Alô pessoal. E também já ouviram a grande voz da belíssima Madalena Betancourt. Olá a todos. Olá Madalena, muito obrigado por teres vindo. Madalena, para quem não te conhece, podes só apresentar um bocadinho, porque temos aqui, não é, Miguel? Já descobrimos aqui uma coisa sobre a Madalena que não sabíamos. É verdade. A criadora da dica da semana que muito nos influenciou. É verdade. Foi assim um projeto fantástico do qual me orgulho imenso. Eu tirei o curso na Católica, depois fui para a Alemanha, foi o meu grande projeto de seguida logo. Fui para o grupo da Mercedes, mas para a área responsável pela aeronáutica, onde existia uma área de energias renováveis e queriam implantar um parque eólico no Algarve. E tinham apenas dois estudos, o estudo potencial eólico e o estudo ruído emitido pelos aerogeradores. Okay. E precisavam de alguém que fizesse acontecer. Portanto, este foi assim a minha primeira experiência profissional que me trouxe também imenso crescimento pessoal e profissional. E daí depois, para o Lidl? Exatamente. E daí fui para o Lidl. Entrei no Lidl em janeiro de 2000 e fui contratada para criar de raiz o jornal Dica da Semana. Uau, que chegou à casa de maior parte dos portugueses. Exatamente, Miguel, eram 3 milhões de exemplares por semana. Caramba. Com 19 edições diferentes, que as pessoas não têm a noção. Não, de por isso, todo. E isso também nos permitia rentabilizar o espaço publicitário, naturalmente, ter artigos que interessassem aos mais diversos membros da família. Tínhamos, inclusivamente, também uma receita de culinária, que era promovida também depois na televisão, e as pessoas iam às compras, ao Lidl, com o jornal Dica da Semana na mão, exatamente para comprarem os ingredientes certinhos da receita. Quantos anos durou a Dica da Semana? Durou 14, 15 anos Diz-me uma coisa, no era máximo. um pesadelo logístico todas as semanas, 19 edições com 19 grupos de anunciantes diferentes. Exatamente. Não era? Porque Vocês também tinham regional. anunciantes. Exatamente, e distribuidores. Eu posso-vos dizer, quando eu entrei havia 2 distribuidores na altura, portanto foi preciso criar toda a estrutura de distribuição e eram distribuídos 2 milhões e 500 mil folhetos, com 2 distribuidores apenas. No fim do projeto nós tínhamos mais de 100 distribuidores, porque conseguimos organizar toda a logística e tínhamos equipas pequeninas, normalmente um condutor e com 3 colaboradores, Sim. para depois fazerem a distribuição naquelas zonas específicas. E tínhamos, também isto é uma coisa que parece irreal, mas é verdade, porque fomos otimizando sempre, tínhamos todos os jornais marcados também. Portanto, nós conseguíamos identificar se aparecesse um jornal numa zona específica que não fosse que fosse encontrado no meio da rua, sim. nós conseguíamos identificar qual era o distribuidor daquela semana. Ok, boa. Para a otimização. Era complicado esta logística toda. Era complicado, mas assim, com muitos distribuidores, não é? Com mais de 100 distribuidores, no caso de haver algum problema, aquele problema estava localizado. E era um problema, se calhar, de 100 mil exemplares no máximo. Não era um problema, e que era logo detectado e resolvido. Não era um problema de 2 milhões de exemplares, não é? Que é difícil. Sempre gostaste de problemas complicados. Este Isso, foi. agora, mais recentemente, estás aqui na autorregulação publicitária. Fala-nos deste projeto. Miguel. O que é isto? Verdade. Então, a autorregulação publicitária é, no fundo, um compromisso voluntário da indústria de seguir as normas de conduta assentes nos princípios da legalidade, da honestidade, da decência, da veracidade. E com que objetivo? Com o objetivo de promover a legalidade e a transparência da comunicação publicitária, no sentido, obviamente, de assegurar uma concorrência honesta e de preservar os direitos dos consumidores. Diz-me uma coisa, vocês naqueles casos em que houve uma altura que havia nas telecoms e essas coisas, apareciam assim comparações diretas de preço e tal, vocês intervêm nesses casos? Vocês dizem alguma coisa? Ou Sim, simplesmente... ou seja, qual é o scope da ação? ARP? Sim. Então, aquilo que distingue a autorregulação publicitária são os seus 3 pilares indissociáveis, que são o quê? Então, a existência de para-órgãos imparciais e independentes que analisam e validam a publicidade, primeiro pilar. Segundo pilar, a existência de códigos de conduta, de códigos de ética mais restritivos do que a lei. E o terceiro pilar, sancionamento de não cumprimento das normas de conduta, que é apurado pelos para-órgãos.
E a grande vantagem, o grande benefício da interligação de forma otimizada destes 3 pilares são 2: é a celeridade e a eficácia, no sentido de conseguirmos defender os interesses da indústria e preservar os direitos dos consumidores. De que forma? Corrigindo ou fazendo cessar toda a publicidade que é considerada censurável por parte. Mas vocês fazem esse assessoramento, vocês passam multas? Nós não passamos multas, ou seja, não aplicamos. Não. Vocês são Não somos. Espera, não, repara, Miguel, eu também não sabia disto. Fiquei muito surpreendido até onde vai. A nossa eficácia é total. Quem aplica coimas e sanciona e fiscaliza é o regulador, que é a Direção-Geral do Consumidor. Ok. Aquilo que nós fazemos é, em 15 dias a 3 semanas, ou seja, nós atuamos sobre queixas que nos são apresentadas e que são analisadas pelo nosso júri de ética, que eu já explico também um bocadinho o que é, e que no caso de verificar que determinada campanha publicitária não respeita os normativos ético-legais, determina a cessação da campanha. A campanha tem de ser cessada em 48 horas. No caso de não ser em qualquer meio. No caso de não ser com um caminho que nós estamos a fazer no digital, também é muito importante e principalmente também para a vossa audiência. No caso da publicidade não ser cessada em 48 horas, como nós temos os meios dentro de casa, nós vamos aos meios e retiramos a publicidade de onde estiver a ser veiculada. Ou seja, sério? Miguel, a sério. agora Vocês falam diretamente com o meio? Sim, então. Tipo com um jornal, Uma televisão, Miguel, televisão? uma televisão. Com a Google. Sim, então Com a Google? nós temos 80 associados neste momento, divididos entre anunciantes, agências de publicidade, portanto agências criativas, agências de meios, agências de marketing de influência, meios de comunicação social e plataformas digitais. Neste momento só temos a Google a nível de plataforma, é um caminho que nós estamos a fazer e chegaremos brevemente, se Deus quiser, também a mais plataformas. Obviamente, os nossos associados comprometem-se a respeitar as normas do Código de Conduta, que é a base de toda a nossa linha de atuação. O Código de Conduta promove linhas de atuação em matéria de ética da atividade publicitária, não é? No sentido sempre de garantir uma concorrência leal e preservar os direitos dos consumidores. E, naturalmente, todos os nossos associados comprometem-se, quando se associam, comprometem-se a respeitar de forma voluntária as regras do Código de Conduta e as decisões do júri de ética. Os nossos 2 para-órgãos são o júri de ética, que faz toda a parte da análise de queixas, toda a parte da resolução de litígios. O grosso das queixas que são apresentadas são queixas entre concorrentes. Concorrentes, mas... Ou seja, de empresas para empresas. Empresas para empresas, mas os particulares também podem apresentar as suas preocupações. Particular, ou seja, não precisa de ser associado para apresentar uma queixa. Isto foi algo que eu fiquei muito surpreendido quando percebi isso, porque eu pensava que era necessário ser associado para apresentar uma queixa, mas não. Qualquer pessoa pode apresentar uma queixa na ARP. Corrijo-me se estiver errado, não é? Certíssimo, Diogo. E pode o anúncio cessar exatamente devido a essa queixa, por exemplo. Exatamente. Já alguma vez tiveste de retirar publicidade feita por um associado? Já, e normalmente os associados fazem-no voluntariamente. Ou seja, perceberam, ok, houve aqui um erro, até porque isto é normal que às vezes caísse erro sem se aperceber, não é? Vou-vos dar assim um exemplo, sem especificar marcas, mas Sim, por exemplo. até porque há alguns casos que são públicos. Sim, no site. as nossas decisões estão todas publicadas no website, no menu de liberações, e depois constam todas. Mas, por exemplo, no caso de publicidade comparativa, a publicidade comparativa, é o artigo 16º do Código da Publicidade, é possível fazer desde que sejam cumpridos determinados requisitos. Pronto. É engraçado, eu estou aqui a ver o vosso site e vejo particular versus operadora. Não estou a dizer os nomes de propósito, mas Exato. depois uma empresa tipo de distribuição versus outra e tal. Os casos nós conseguimos ver tudo. Nós conseguem ver tudo, conseguimos todos ver tudo. Nós identificamos sempre aqui uma pequenina nota, naturalmente, que é um tema também importante. Nós, no que diz respeito aos nomes das empresas, nós divulgamos-los sempre, como é óbvio. No caso dos particulares, que obviamente temos acesso ao nome, colocamos só particular, não divulgamos os dados de um particular. Das empresas, sim. É claro. Okay, mas estavas a dar um exemplo, desculpa, em que. E então, nós temos os meios dentro de casa também, não é? Pronto, por isso, no caso de haver uma decisão do júri de ética, portanto, é apresentada uma queixa que é analisada e o júri de ética, após análise, verifica que não respeita os normativos ético-legais e decide que a publicidade deve cessar. O anunciante é informado e tem de retirar o anunciante respectivo a publicidade em 48 horas. Caso não o faça, nós dirigimos ao respectivo meio, que já aconteceu também, por exemplo, uma estação de televisão
partilhamos a decisão do júri de ética e solicitamos que a remoção daquela publicidade. E por norma é removido. E é mesmo removido. Estou aqui a ver uma operadora que andava a dizer que tinha os pacotes de internet. O Miguel, entretanto, entrou no site e está a visualizar. Uma operadora, mas isto aqui interessa a toda a gente. Uma operadora que andou a anunciar TV, net e voz por 29,49 euros por mês. Em todas as publicidades se anunciavam isto, mas aparentemente isto só se aplicava aos primeiros 4 meses. Certíssimo. Houve alguém que fez aqui uma queixa e eu estou aqui a ver que depois o júri de ética de autorregulação publicitária deliberou. Exatamente. E isto foi obrigado a sair do ar. Exatamente. Então, quer dizer que isto dá um poder enorme às pessoas. Isso, inclusivamente até era meio internet. Sim, porque claro, as pessoas não têm bem noção. Pelo menos eu não tinha, e eu considero-me uma pessoa. As pessoas não têm bem noção de que é possível realmente então fazer uma queixa e ver uma coisa a acontecer com base na queixa que nós fizemos. Ou seja, isto funciona quase melhor que a justiça. Só para terem também uma noção do funcionamento. O júri de ética é composto por 2 secções e uma comissão de apelo. A comissão de apelo é presidida por um juiz desembargador autorizado pelo Conselho Superior da Magistratura. Portanto, as pessoas submetem a queixa. Uma parte importante também, muito importante, o júri de ética analisa e decide, e mesmo que a marca, no caso da marca, querer recorrer, o recurso não tem efeitos suspensivos, ou seja, a campanha tem de sair do ar de qualquer das formas, sem deixar de ser veiculada, e depois é apresentada, são prazos também muito curtinhos, nós estamos a falar de 15 dias úteis, na verdade, sim, okay. Portanto a celeridade também é algo que é muito importante, até porque isso também permite que depois tenhamos eficácia, não é? Podermos efetivamente e não remover. Vos acontece aqueles espertalhões que depois começam a fazer queixas e mais queixas e mais queixas? O particular número 23 que constantemente apresenta queixas. Não. Ou seja, isto é usado com alguma responsabilidade? É usado com responsabilidade e, efetivamente, a maior parte das queixas que nós recebemos são da indústria. Por isso são entre concorrentes, entre marcas, é a maior parte das queixas que nós recebemos. Até hoje, podcast. Porque... A partir de agora, nós devemos ter uma edição especial do podcast e que fazemos uma queixa qualquer todas as semanas. Nós estamos mais vocacionados para a indústria, não é? Porque depois existe a DECO, não é? A Associação de Defesa do Consumidor, que também recebe queixas de particulares. E que possivelmente tu, por acaso, não sei se estás dentro disto, Miguel, mas a DECO recebe umas quantas queixas por dia. Não é bem a área que eu trabalho deles, não faço ideia. Ok. Mas eu sei que eles não têm o mesmo poder que vocês têm de repente, removemos o anúncio e acabou, e agora só daqui a 15 dias, não, como é que é? Um mês ou 2? Sim, a decisão, sim, entre 15 dias úteis, na verdade, os prazos são super apertadinhos, porque depois, obviamente, damos sempre qual é o processo, muito importante também. Recebemos uma queixa, obviamente, informamos a contraparte que existe um processo. Existe um processo, tem 5 dias úteis para contestar. E depois, obviamente, o júri de ética vai decidir com base na queixa que foi apresentada e com base na contestação recepcionada. Sim. E com todos os elementos, então delibera. Como é que se passa daqui para uma multa? Nós não multamos. É só a Direção-Geral do Consumidor que aplica coimas. Sanciona e aplica coimas. Mas nós vocês informam a direção? Não, nós é um órgão à parte. É um órgão à parte, atuamos de forma complementar à lei. Nós temos um protocolo com a Direção-Geral do Consumidor, temos um protocolo com a DECO, temos também um protocolo com a Entidade Reguladora da Comunicação Social, por isso temos também protocolos com entidades públicas. Vocês têm algum tipo de serviço que ajude as marcas a perceberem se a publicidade que estão a fazer está dentro da legislação? Que maravilhosa pergunta, Miguel, porque esse é o serviço, é verdade, porque esse é o serviço que é muitíssimo importante para nós, é aquilo que nós chamamos de atividade preventiva. Boa. E de que forma é que se processa a indústria, isso é efetivamente o grosso da nossa atividade diária. As pessoas as empresas pretendem veicular determinada campanha publicitária e enviam-nos o anúncio que pretendem veicular para a nossa análise, inclusivamente mencionando que têm dúvidas em relação a este ou outro aspecto, por exemplo, presença de menores na publicidade, por exemplo. Então estamos a falar do nosso outro para-órgão, que é o Gabinete Técnico-Jurídico, que faz a validação prévia da publicidade em 24 a 48 horas. Mas tem custos? Ok. Tem custos para não associados, para associados não tem custos, a não ser que seja mesmo o primeiro escalão. Sério? Quanto é que custa ser associado? A sério. Depende como é que é apurado. A forma como os pagamentos dos associados dependem do investimento publicitário feito no ano anterior, dados que nós recebemos da Media Monitor.
software completamente transparente. E depois, a partir daí, nós temos escalões. Mas e uma agência que queira ser associada e prestar esse serviço aos seus clientes? Consegue? Consegue. E mais. Uma coisa muito importante que também é uma ajuda grande, por exemplo, para as agências criativas, nós também emitimos pareceres com base em storyboard. Nós sabemos que... O que é que isso quer dizer? Antes de sair o anúncio? Exatamente, ou seja, nós sabemos que a produção das campanhas publicitárias tem um valor muitíssimo significativo. Eu sei que já estive no Lidl e, portanto, tenho a noção dos valores de produção. E, portanto, a hipótese de poderem validar aquilo que é a sua criatividade, se não vai colidir com alguma norma, e poderem desenvolver a campanha com mais segurança a partir daí, portanto, só com o storyboard, só com aquilo que é, ao fim e ao cabo, o desenho da campanha, o desenho criativo da gastar campanha. dinheiro nas filmagens, exatamente. termos uma ideia se isto vai passar ou não. E agora, para terem também uma noção, nos últimos 10 anos, na última década, nós emitimos 4.904 pareceres. E estamos cada vez mais empenhados em reforçar esta atividade preventiva. E os nossos pareceres distinguem-se, são sempre pareceres prévios, confidenciais, mas temos os nossos pareceres prévios não vinculativos, que é o copy advice, e depois temos uma área que para nós é muitíssimo importante, que são os nossos pareceres prévios vinculativos, que é o pre-clearance, que fazem depender a veiculação da publicidade de uma análise prévia que atesta a conformidade ético-legal, ou seja, sempre que são identificadas observações, aquelas campanhas são corrigidas antes de serem veiculadas. Interessante. E em caso de haver queixinhas, estão safas. Os órgãos, uma coisa também importante, os órgãos, quando eu digo, não é só da boca para fora, que são totalmente imparciais e independentes. Já aconteceu também a Comissão de Apelo decidir de forma contrária, por isso é que existe este órgão de recurso, de forma diferente da decisão da primeira secção, por exemplo, da secção do júri de ética, que analisou a determinada queixa. E isso é possível, sendo que a decisão da Comissão de Apelo é completamente final e não é sujeita a qualquer outro tipo de recurso. É final e definitiva. Tem algum tipo de ação que não seja iniciada através de uma queixa? Por exemplo, estás um dia em casa a ver televisão, isto não está certo e agora vamos intervir nisto. Sim, quantas queixas já fizeste, Madalena? Então, assim, para vos dar uma noção nós não fazemos, primeiro do que tudo, nós não fazemos monitorização. Exato, em regra. a Monitorização é mesmo a palavra. Nós não fazemos monitorização em regra de forma espontânea. Exceção, por exemplo, relativo ao trabalho que nós fizemos árduo, na verdade há 2 anos, cujos resultados lançámos o ano passado, que foi a monitorização na área de marketing de influência, que analisámos as práticas dos influenciadores digitais com maior número de interações diárias em Portugal. Só para terem uma noção, recorremos a uma ferramenta de recolha de dados automatizada que verificou em 5 semanas 73.785 publicações, vídeos e stories, que é aquilo que mais impacta no Instagram, a plataforma preferida dos portugueses. Se queremos fugir às regras, vamos para o Facebook e para o TikTok. Vocês estão no Instagram, é melhor não. Aliás, nós falámos desse estudo aqui no podcast, na verdade. Então, mas continua. E analisámos depois manualmente, porque todas as publicações têm de ser efetivamente analisadas manualmente. Vou dar um exemplo também. Analisámos 5.294 publicações. 2 professoras universitárias e eu, porque desenvolvemos este estudo em conjunto com o Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Soares da Universidade Lusófona. Isto foi um trabalho árduo, mas faz todo o sentido, porque uma das coisas que também nós fazemos e que é muito importante no âmbito do nosso trabalho é o desenvolvimento de recomendações para ajudar a indústria a melhorar as respectivas práticas. Portanto, não só temos os códigos de ética, como temos guias, como é este caso. Um passo anterior, das 73.000, como é que tu passas para 5.000? Exatamente. Como é que é esse processo? Sim. Então, toda a parte da informação que foi fornecida à empresa, é uma empresa com ferramentas de inteligência artificial. Basicamente foram 3 coisas simples. 2 estudos do Brinfer. O primeiro dos 1000 influenciadores com maior número de interações diárias em Portugal no ano anterior, ou seja, analisaram 24 milhões de publicações. Nós precisávamos que o nosso estudo fosse representativo, não é? E portanto não iríamos nós selecionar, que não é ético, não é, nem faz sentido, não é? Portanto, o Brinfer faz este estudo todos os anos, 24 milhões de publicações, os influenciadores, e produziu um relatório com os 1000 influenciadores com maior número de interações diárias em Portugal. Elemento número 1. Elemento número 2, recorremos também a um estudo do Brinfer, que com base no mesmo volume, ou seja,
com a análise de 24 milhões de publicações no ano anterior, conseguiu selecionar as marcas mais mencionadas no Instagram. Este estudo é um bocadinho diferente porque elas estão divididas por categoria. Por exemplo, o Corte Inglês aparecia em várias categorias. E então nós apurámos 277 marcas que eram as mais mencionadas no Instagram. Portanto, fornecemos à plataforma os 1000 influenciadores e as 277 marcas. E falta aqui uma coisa essencial, que são as palavras-chave que são mais habitualmente utilizadas para identificar comunicação comercial, porque este estudo incidia sobre o cumprimento do princípio da identificabilidade. E já agora partilhar convosco que está completamente na ordem do dia, porque a Direção-Geral do Consumidor, que é o regulador, não é? Quem inclusivamente fiscaliza e sanciona, e publica sempre também as informações sobre a sua atividade de fiscalização. E em fevereiro publicaram uma nota de imprensa sobre a atividade de fiscalização do ano de 2024 e entre as infrações mais recorrentes está exatamente o não cumprimento do princípio de identificabilidade, quando se trata de comunicação comercial. Dizer que é publicidade. Exatamente. Eu estou a ser pago para isto e exatamente, isto. exatamente. E de que forma é que isso é feito? Então, a ferramenta, aquilo que fez, a ferramenta tem um nome muito engraçado, é um fornecedor holandês que se chama Deus, Data Science, Engineering of Software, e ao fim e ao cabo criar valor para as organizações, Strategy and Creating Value for the Organizations. E o que a plataforma fez foi cruzar estes dados, ou seja, sempre que um influenciador que faça parte do estudo mencione alguma das marcas indicadas, aí, obviamente, e que não haja identificação das palavras-chave fornecidas, porque aquilo que nós fizemos foi fornecer palavras-chave que nós consideramos as nossas palavras-chave verdes, que são aquelas que identificam de forma correta pelas experiências de mercado, pela análise que fizemos, identificam de forma correta a comunicação comercial. Depois as nossas palavras-chave amarelas, que é um alerta, ou seja, há uma tentativa de identificação da natureza comercial, normal, mas não é adequado. Exemplo, desconto, código, oferta, não são palavras que consigam identificar corretamente. Olha, estou com uma oferta muito gira agora. E não é e o meu desconto, nós sabemos que. Mas e as palavras vermelhas da lá, que é para nós fazermos a listinha, passarmos aqui à nossa comunidade? As encarnadas, quais é que são, Miguel? As encarnadas são graves. Posso-vos dizer, das 5.294 publicações que nós analisamos, apenas 93, contudo, portanto, obviamente há um caminho que a indústria está a fazer, apenas 93 foram consideradas categoria encarnada, ou seja, que não respeitam, não há qualquer tentativa de identificação da sua natureza. Então o que é que são estas situações? São conteúdos que são publicados em que há de forma evidente uma personalização, inclusivamente, o influenciador mostra, vou-vos dar um exemplo, as stories estavam partidas em 15 segundos, este exemplo acho que é bom. E então, na story anterior, a influenciadora mostra uns calções que utiliza para a sua prática desportiva e diz que o código dela dá direito a desconto. E as stories eram todas partidas. Logo a story a seguir mencionava única e exclusivamente, nem sequer tem o nome dela nem nada, o link, exatamente. Pronto, portanto nós sabemos que é marketing de afiliados. Obviamente ela recebe uma percentagem por cada produto comprado com base no código dela e tinha apenas o link. Portanto, são situações em que nós temos completamente a certeza. Estou-me a lembrar também de outra que era escandalosa, em que a marca aparecia muitas vezes no cartão, na caixa, na embalagem, tudo estava personalizada. E isto pode acontecer, ou seja, quando nós encomendamos coisas para casa, dependendo da parte de gestão de clientes que é feita, também podemos receber olá Miguel, muito obrigado pela tua encomenda. Isto é possível, mas percebe-se perfeitamente, e por isso é que é muito importante a análise humana, do ponto de vista de contexto, se efetivamente é uma situação ou é outra. Nós na semana passada recebemos cá um livro e eu tirei uma fotografia e mostrei no grupo WhatsApp, mas não fomos pagos, está bem? Não, mas isto é uma questão, traz uma questão engraçada, que é pelo que eu percebi, por exemplo, uma publicação que tenha um link de afiliado é publicidade. É, claro. Então, mesmo que a marca não tenha pago diretamente para que aquele influenciador mostre aquele link, a verdade é que está a pagar caso o utilizador boa pergunta. Sim, então, mas a marca fornece. A marca fornece o código. Muito importante também essa pergunta. Quando existe algum problema, a responsabilidade é solidária. Ou seja, é a marca, é o influenciador. Agora, a marca não paga aquela publicação, mas fornece o código e paga ao influenciador sempre que alguém compre aquele artigo
com base no código que ele forneceu. E se a marca tem lá nos termos e condições para ser um influenciador, seguir todas as normas publicitárias do vosso país? A marca não tem nada a ver com isso, não é? Se o influenciador depois começa a usar aquilo no Instagram de forma errada, a fingir que não é publicidade, etc., o que é que a marca tem a ver com isso? Mas a marca forneceu um código, não é? Ou seja, houve um acordo de um código para aquele influenciador. Se ele seguir as normas e os termos e condições para ser influenciador. O que estás a dizer, Miguel, é que foi o influenciador que não seguiu as normas e não. Claro, tomou uma má decisão. se eu sou a marca deste telemóvel e eu digo, ok, malta, vocês podem ser meus influenciadores, sigam as regras publicitárias do vosso país a qualquer coisa, porque vocês são responsáveis. Aceitam esses termos, se aceitarem, recebem o meu código para poderem fazer vendas. Eu já estou livre. Tua organização, não é? Eu, a organização, eu, a marca. Mas depois os conteúdos devem ser verificados, ou seja, se efetivamente o influenciador, até há casos, por acaso esta pergunta também isto é o extremo oposto, até há casos de influenciadores que querem cativar determinada marca e que podem utilizar o nome da marca, tagala e não receberam nada, não há nenhum acordo. Eu já vi com cada barbaridade, então nas telecomunicações nós temos aqueles intermediários que às vezes aparecem com logotipos de tudo e mais alguma coisa, metem os logotipos todos na mesma página e é uma barbaridade, é uma loucura, não é? E não respeitam nada nem ninguém. Sim. Mas diz uma coisa, isto pode ser o fim do marketing de influência se vocês começarem a ser um veículo para passar multas. Nós não multamos ninguém. Eu sei que não multam, mas se vocês andam atrás das situações. Mas a Direção-Geral do Consumidor multa. E se as marcas se as marcas começam a ser multadas e percebem que não conseguem controlar os influenciadores e são multados porque os influenciadores não se portam bem, pode ser o fim deste canal. Não, passam a cumprir as regras. Exatamente, é a responsabilidade da marca aprovar e fazer com que os posts sejam onde seja mencionada, não é? Sim, olha, fazer parte da marca conferir se os posts estão em linha ou não com a legalidade. Há uma marca de suplementos em Portugal conhecida pelo nome e o 10. E eu já vi com cada barbaridade em vídeos que não têm nada a ver sequer com exercício físico nem nada no YouTube, por exemplo, em que aparece lá, estamos a ver um vídeo sobre como montar uma jante de um carro. Sim. E aparece lá a dizer Carlos 10. Exatamente. Exatamente. Não é? Nós detectámos N casos desses, Miguel. N. E isso é responsabilidade da Prozis. Desculpa, da marca. Não é? Não, mas então, e nesses casos, agora qual é que é o procedimento? Vocês veem isso acontecer? Então o que é que nós fizemos? Aquilo que nós fizemos foi, e foi isso que os resultados apurados ao fim e ao cabo serviram, ou seja, para nós significaram que era necessário existir um aumento de consciencialização para o cumprimento das regras existentes. Então o que nós fizemos foi, naturalmente, produzir um guia com base nas situações que nós identificamos para ajudar a indústria a melhorar as respectivas práticas. Muito importante. E diferenciação deste guia também. Este guia contém também recomendações para influenciadores digitais virtuais, que eu saiba é o único que existe em Portugal. Não existiam quaisquer recomendações e nós agora começamos a ver a proliferação. Nós acompanhamos também o trabalho que é desenvolvido também em outros países. Para terem uma noção, nós pertencemos a duas organizações internacionais, a Organização Europeia, que é a EASA, European Advertising Standards Alliance, que é composta por 44 membros, entre anunciantes, agências, plataformas, e pertencemos também à Organização Mundial, que é o ICAS, International Council for Advertising Self-Regulation. E a nossa organização europeia, eu sou neste momento também presidente do Comitê de Autorregulação da EASA, e a nossa organização europeia desenvolveu, que acho que é uma ajuda enorme, principalmente as marcas internacionais que atuam em vários mercados, uma ferramenta denominada Disclose Me. E as pessoas muito facilmente acedem e podem verificar quais são as regras de transparência aplicáveis para a identificação de conteúdos publicitários nos vários países da Europa. Naturalmente, a autorregulação publicitária participou também neste projeto e é uma forma de ajudar significativamente. Olha, como é que eu consigo cumprir as regras? Ou seja, imaginemos que eu sou agência criativa e estou a fazer um influencer, pede-me ajuda para fazer um trabalho porque ele foi convidado por uma marca, blá blá blá. Como é que eu identifico a publicidade? Como é que eu cumpro as regras? Okay. Como é que isso faz? Então, há um serviço novo que nós estamos a desenvolver também, que é uma ajuda extra à indústria, que tem a ver com os desafios que nos são colocados, com a evolução vertiginosa do digital, e que será o serviço de copy advice para briefing a influenciadores. Isto é uma coisa que no futuro, presente e futuro, poderá vir a ajudar. Agora, o nosso guia, para além de conter todas as regras, contém 2 anexos que ajudam, que facilitam muito a consulta. O primeiro anexo é a localização recomendada a título exemplificativo para a identificação de conteúdos publicitários em diversas plataformas. E aquilo vai, por exemplo, na própria imagem vai lá dizer
publicidade? Tem que constar, pode ser pub, por exemplo, São Miguel, não é preciso estar a palavra por extenso, mas pode ser pub. Hashtag pub. Exatamente, hashtag pub foi exatamente a etiqueta identificativa que nós encontramos que mais frequentemente é utilizada para identificar conteúdos publicitários. E depois, assim, não há qualquer tipo de desculpa, porque o trabalho está mais do que facilitado hoje em dia. As próprias plataformas disponibilizam ferramentas de identificação, como é o caso de, por exemplo, parceria remunerada com o TikTok, para vos dar um exemplo e para justificar que, obviamente, não é só o Instagram, nós analisarmos no Instagram. Já andas no TikTok à procura deles. Porque de facto é a plataforma preferida dos portugueses, mas, por exemplo, o TikTok, e falo muito bem, disponibiliza 3 tipos de ferramenta: anúncio ou patrocinado para o caso de conteúdo pago por anunciantes, parceria paga para o caso de conteúdo, parcerias pagas pelas marcas, e depois, muito importante, que ainda se ouve falar pouco, conteúdo promocional, que deve ser utilizado sempre que alguém promove a sua marca própria também. Imaginemos que nós temos a sério conteúdo promocional, porque eu, vamos supor, tenho uma página, partilho aquilo que são situações do meu dia a dia, como tantos influenciadores fazem, e depois de vez em quando apetece-me partilhar também, tenho uma marca e apetece-me partilhar os meus produtos da minha marca. Obviamente isto é publicidade, isto tem que ser identificado para que seja imediatamente perceptível. Sim. Ou seja, e o TikTok disponibiliza esta etiqueta identificativa. Diz-me uma coisa, não venhas atrás de mim, mas eu, por exemplo, no meu LinkedIn, eu às vezes meto lá vídeos em que digo, então pronto, se precisas de alguma coisa, fala comigo. Eu estou a cometer um crime? Os conteúdos devem ser, do ponto de vista ético e para assegurar total transparência, devem ser identificados. Se é um produto nosso e é um canal que permite que nós possamos partilhar outras situações, não é? Por exemplo, podemos comentar outras situações, situações de LinkedIn, eu falo sobre tudo, exatamente, não é? Comentamos tudo. exatamente. Então, mas nós, quando publicitamos o nosso podcast, nós dizemos, ok, esta semana tivemos cá um convidado, uma convidada especial, etc, no podcast Marketing por Idiotas e tal, falámos sobre isto e aquilo. Em bom rigor, é conteúdo promocional. Em bom rigor. Sim. Então, olha, vamos desamigar-te imediatamente do LinkedIn. Não, vamos ser transparentes. Então, mas, eu acho que também é muito importante nós, e conseguimos dar isso e dizer, olha, atenção, nós temos interesses por trás, não é? Neste caso, não sei se há um grande interesse aqui, mas não, porque é um interesse mais promocional. Nós queremos canal, promover o podcast, eis o que nós temos aqui. Pronto, mas há de haver aqui um momento qualquer em que há uma linha que se traça entre o que é uma coisa que eu estou a promover e que tem fins lucrativos ou não. Exatamente. Então, o nosso podcast não tem fins lucrativos, pelo menos por agora. É um podcast. Queremos falar sobre isto. Sim, mas estão a promover um produto próprio. Na verdade, é conteúdo promocional, porque também partilham outras coisas, comentam, como é normal, não é? No LinkedIn as pessoas comentam tudo e íamos passar a comentar as coisas que vocês metem no vosso site, mas vocês vêm atrás de nós, não comentamos mais nada. A regra basilar é de que sempre que existe algum conteúdo publicado na sequência de alguma contrapartida ou compensação recebida, ou quando existe controle editorial por parte do anunciante, sempre que existe um conteúdo publicado que decorre de alguma destas situações, estamos a falar de uma comunicação de marketing digital, que obviamente, de forma transparente, o próprio influenciador deve informar os seus seguidores de que é efetivamente no conteúdo. LinkedIn, então nós, por exemplo, metemos um hashtag lá em baixo a dizer publicidade. Podem pôr só conteúdo promocional. Conteúdo promocional. Por exemplo, conteúdo promocional, sim. Quando é a própria marca e as plataformas disponibilizam as ferramentas, portanto é só utilizá-las. Por exemplo, o caso de parceria remunerada com o Instagram disponibiliza para publicações normais, vídeos, reels, diretos, é só utilizar, é só ativar a ferramenta. E no nosso caso não há remuneração, mas é um serviço próprio. Mas é a marca própria, é uma marca própria, não é? É uma marca, basta ser uma marca tentar. Se for estão a promover um produto próprio, não é? Então, mas, na verdade, se nós abrimos aqui o nosso LinkedIn e nós começamos a ver os conteúdos que aparecem, a maior parte das pessoas que criam conteúdo no LinkedIn estão de certa forma a promover-se. Não vais tão longe. Imagina uma página do Lidl no Facebook, tudo é conteúdo promocional. Exatamente, pronto. É que aí neste caso entende-se claramente. Essa pergunta é ótima para nós conseguirmos perceber. Por exemplo, nesse caso não é obrigatório identificar,
porque é já é claro a e página, óbvio, ok. é a página da pessoa. Agora, a vossa página, a página Diogo, a página Miguel, não estamos a falar, se fosse a página de marketing por idiotas, é diferente, não é? Ok. Porque é a página muito, muito importante. Sim. Assim ajuda a que façamos a boa. distinção. Sim. Quando é a própria marca, claro que não. Vamos ver aqui este exemplo. Está aqui uma pessoa que diz que está a dar uma notícia, a dizer que o Google lançou o AI Mode de uma coisa qualquer. Depois faz aqui um certo comentário sobre o que é que isto é, etc. E no final diz: olha, segue-me para novidades diárias, etc. Ele aqui já precisava de colocar aqui qualquer coisa. Eu não te mostro, não te estou a mostrar o nome, que é para Sim. não começares aí com ideias malucas. Mas ele já teria de meter aqui qualquer coisa? Mas segue-me, por exemplo, para mais conteúdos, não é? Não está especificamente a publicitar. É um produto, ele vende serviços. Sim. Mas agora fala na Google, não é? Sim. Sim, ele está a falar aqui sobre inteligência artificial, partilhou aqui um vídeo qualquer e depois faz isto no final, tipo, olha, segue-me. É assim, ele está a fazer tanto quanto nós. Nós, na Está a realidade, promover a sua marca. está a promover a sua Sim. cena, tipo a sua marca. Sim. Sim, são serviços que presta, na verdade, sim. Mas Seria conteúdo Nós vamos profissional? dar-te 10 nomes para tu ires atrás deles e esqueceres o nosso. e a regra também, quando é evidente, não é? Quando a pessoa só está a falar só da sua marca, aí é diferente. Agora, quando Também se deve haver fala. certos pesos e medidas, não é? Sim. Vocês, ou seja, se é uma empresa grande que está a fazer isto escandalosamente, Sim. é completamente diferente de pés rapados como nós que andamos a fazer um podcast Ou do padeiro que está só a promover que acabou de fazer pão. e que não saiu é? o pão agora, exatamente. É assim, nós não fazemos monitorização, salvo situações pontuais. Destes estudos, como faz por toda exemplo, não é? faz todo Sim. sentido, não é? Porque não vamos lançar um guia sem saber exatamente, sem olhar para as experiências do mercado, sem ver o que é que está a acontece, não é? acontecer, claro. Exato, porque senão é só uma coisa que achamos. Oh, Madalena, vou puxar aqui um pouco a brasa à minha sardinha no sentido de práticas ambientais. Isto também vai ser sobre a nova diretiva que vai acontecer, então, que já aconteceu e que se aplicará em lei no próximo ano, em setembro. Vai haver algum apoio da ARP sobre greenwashing? Então, a ARP participa atualmente numa task force sobre alegações ambientais, que é coordenada pela nossa organização europeia, a EASA, e também pela Direção de Justiça dos Consumidores da Comissão Europeia. E esta task force é um local onde nós partilhamos entre nós variadíssimas situações em que são utilizadas alegações ambientais e discutimos as várias situações entre os vários países. E se nós verificarmos que vai ser necessário efetivamente produzir recomendações sobre esta matéria, nós falo-emos. Portanto, neste momento estamos a acompanhar e temos vindo a participar nesta task force, certo. em que são de facto discutidas comunicações comerciais com alegações ambientais. E nós no passado, Diogo, já colaborámos também com a Direção-Geral do Consumidor e lançámos um guia de boas práticas sobre a utilização de alegações ambientais na comunicação comercial. Ok. Mas é uma situação em que nós temos vindo a acompanhar de muito perto. Sim. E agora, se justificar, vamos emitir recomendações sobre a matéria para ajudar a indústria. Interessante. Madalena, acho que também não sei se ficou claro os benefícios de ser associado. Porque é que, e estão muitas agências a ouvir-nos, por exemplo, porque é que seria benéfico para essas agências, por exemplo, se associarem à ARP? Então, a ARP promove uma publicidade ética e responsável, que contribui para a manutenção da confiança dos consumidores. A confiança é uma palavra-chave. A confiança dos consumidores nas marcas, que nós sabemos que é um fator essencial para a boa reputação das organizações. Contribui também para um aumento da credibilidade, porque, obviamente, os associados que se associam ao sistema independente de autorregulação são considerados parte de uma indústria responsável. Têm a oportunidade de colaborar mais de perto com a indústria publicitária no que diz respeito a assegurar elevados padrões éticos na comunicação comercial. Depois, têm acesso, uma parte muitíssimo importante, a parceiros prévios, confidenciais, sobre as suas campanhas publicitárias. Há um limite? Que é não há limite, a não ser para o primeiro. incrível. Para o primeiro escalão, posso dizer-vos que são 75 euros por mês, ou seja, quando o investimento publicitário do ano anterior É menor que é menor, 100 mil exatamente, euros? é alocado ao primeiro escalão. Ok. E nessas situações há um limite de parceiros anuais. Em todos os outros escalões não há. Portanto, Qual as é o pessoas limite podem. de parceiros anuais? Não há.
Não há. Não, mas no primeiro escalão. No primeiro escalão, nós estamos a falar, dependendo depois se é anunciante, se é agência, entre 10 a 20 parceiros anuais. Okay? Esse é o limite. Para todas as outras marcas não há. E aquilo que nós queremos, efetivamente, porque é a forma que nós temos mais eficaz de poder ajudar a indústria, é que as campanhas sejam, idealmente, através do nosso serviço de pre-clearance, que são os parceiros prévios vinculativos e que são prestados na área da alimentação e bebidas para crianças, no setor financeiro, por exemplo. Obviamente no setor das bebidas alcoólicas, que é um caso claro de sucesso da autorregulação publicitária. Sim, eu não sabia, deixa-me já agora só adicionar neste contexto, que é esta questão, não sei se sabias também, Miguel, que é esta questão de como é que é? Seja responsável, beba com moderação. Beba com moderação. Não é de lei, ou seja, eu sabia, isto é e soube através do nosso grupo WhatsApp. Vi lá alguém a comentar isso e também não sabia que não era, verdade, não era obrigatório. não é de lei. Mas diz uma coisa, será que nós podemos ver isto como uma forma de a indústria tentar regular-se antes que seja o governo a intervir? Exatamente. Agora, outro dos benefícios é evitar legislação ou regulação que restrinja a toda a gente, que restrinja de forma inadequada a liberdade de expressão comercial. Que foi um pouco o que saiu do nosso grupo do WhatsApp sobre as bebidas alcoólicas, que foi numa de. Não, eles fizeram isto para evitar, não é? E vou-vos dar um exemplo acho que é muito interessante e que diz tudo. Quando nós dizemos que somos mais restritivos do que a lei, vou-vos dar um exemplo no caso das bebidas alcoólicas, que acho que é perfeitamente claro. A lei determina que a publicidade de bebidas alcoólicas não possa ser dirigida a menores de 18 anos, nem possa apresentá-los a consumir tais bebidas. A autorregulação, ou seja, os nossos códigos de autorregulação da comunicação comercial em matéria de bebidas alcoólicas, vinhos e bebidas espirituosas, determina, ou seja, aumenta a idade dos protagonistas no que diz respeito, ou nos protagonistas utilizados nas campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas para 21 anos, ou seja, de acordo com as regras de autorregulação, mais restritivas do que a lei, não podem ser utilizados protagonistas com idade inferior a 21 anos, nem que aparentem selo em campanhas que promovam bebidas alcoólicas. Muito importante, pronto, não é? Já não depois fazer um anúncio. Tentou ser um bocadinho um menino bem comportado, como o Passos Coelho era com a Troika. Tentava fazer sempre mais do que eles nos pediam. Então, sim, desculpa. Antes de irmos aqui ao tema do Diogo, que acho que já temos de o introduzir, porque estamos a ficar sem tempo. Gostava de fazer uma pergunta. Então, publicidade comparativa, sim ou não, quais as regras? Para tentarmos ter aqui um actionable prático para quem nos está a ouvir. Bem, mas isso, a publicidade comparativa está em lei. Está legislado. Sim, é o artigo 16º do Código da Publicidade. Uau, também com isso tudo, sim, senhora. É o artigo 16º que regula e só é permitida no caso de serem cumpridos todos os requisitos previstos na lei. Básico é, naturalmente, comparar exatamente os mesmos produtos ou serviços. Vamos, por exemplo, supor na área da distribuição alimentar. Obviamente tem de se comparar, não é só, por exemplo, fiambre com fiambre. Tem de se comparar exatamente a mesma gramagem. Com fiambres da Não, e a mesma gramagem, a mesma quantidade, porque as embalagens são distintas entre as várias cadeias. Portanto, tem que se comparar de forma rigorosa. É possível, desde que a comparação seja feita exatamente com base nos mesmos produtos ou serviços apresentados. Por exemplo, nós já vimos nas campanhas publicitárias que se comparam, por exemplo, talões de supermercado, não é? Por exemplo, isto já aconteceu, e tem de ser comparado exatamente o mesmo produto com as mesmas características ou o mesmo serviço é exatamente igual. Caso contrário, se assim não for, é proibida a publicidade comparativa. Tem de comparar, tem de obedecer exatamente às mesmas características dos produtos ou serviços que pretendemos comparar. Então, gente, eu queria-vos trazer, e aproveitando também temos aqui a Madalena, queria-vos apresentar aqui um tópico que vi esta semana, a semana passada, aliás, no LinkedIn, e gostava muito da vossa opinião, até porque acho que tocámos um pouco nisto. Isto foi um post que foi feito no LinkedIn pelo Maia Pedro. E o Maia Pedro diz o seguinte: há algumas semanas o metro de Lisboa foi inundado por publicidade de suposta entrada do famoso banco norueguês DNB Bank em Portugal. A publicidade tinha um design típico de banco, com uma cara familiar, uma frase, imagem corporativa atrativa e com a promessa que emprestavam entre 5 mil a 900 mil euros a particulares e a empresas. Nessa publicidade tinha um QR Code bem visível, éramos levados para o site eurodnb.com. Esta era uma landing page com informações básicas, o design UX normal, nem bonito nem feio, também um típico de banco, e a mencionar que eles podiam fazer sem garantia hipotecária, graças a um estilo de seguro europeu mais caro que permitia isso.
Ele, curioso, diz, decidiu submeter os seus dados, mas, segundo o que ele reporta, as coisas ficaram um pouco estranhas. Vários números brasileiros começaram a enviar-lhes mensagens por WhatsApp a dizerem para ele falar com este agente. Recebeu vários e-mails com explicações gigantes de como funcionava, a pedir os dados, a todos os seus dados, e a garantir que eram de um banco oficial, e mandavam um link para o Banco de Portugal. Ele começou a achar tudo muito estranho e rudimentar, até porque qual é o banco que na sua mensagem diz: eu sou legítimo, pode ver aqui o link. Ele diz que procurou nas notícias, denúncias, qualquer alerta no site da DNB, e também não encontrou nada. Também não viu nenhum artigo de lançamento deste banco em Portugal, e 2 semanas depois o site desapareceu e está agora à venda no GoDaddy. Entretanto, ele diz que recebeu um e-mail e que nesse caso até foi de caras, porque a mensagem terminava, e passo a citar, diz ele no post: se quiser, posso também gerar este conteúdo em PDF ou enviar por e-mail com o logotipo do banco. Deseja isso? Ou seja, a famosa típica frase do ChatGPT quando termina uma tarefa. Pronto, ele diz que, ou seja, isto para mim foi absolutamente incrível. Fiquei com a sensação de ter assistido a um dos maiores esquemas de phishing de sempre, legalizado, aliás, pela passividade de uma entidade pública como o Metro de Lisboa. Ele pergunta como é que eles aceitaram fazer uma publicidade a uma entidade fraudulenta assim de caras, sem nenhuma verificação. Madalena, estavas a falar ainda há pouco de como afetava, não é, a confiança nos meios publicitários, e quão importante essa confiança é nos meios publicitários que temos hoje em dia, não é? Em ver um anúncio de televisão, ouvir um anúncio de rádio, um anúncio no metro. Sem dúvida. E depois isto acontece. Então, não posso ignorar, Diogo, quando leste efetivamente o post, há aí uma expressão-chave que é ENA, é que de facto é bastante dinheiro, não é? Dos 9 mil aos 900 mil euros. Dos 5 mil aos 900 mil. Este deve ser o primeiro alerta, não é? Pronto. O que o Banco de Portugal diz, independentemente desta situação ser completamente aberrante, mas o que o Banco de Portugal diz é que não se deve, inclusivamente promoveram agora no Instagram para chegarem a mais pessoas, agora em maio, no dia da internet, do Mundial da Internet até, e o que o Banco de Portugal diz é que não se podem contratar produtos e serviços financeiros ou serviços financeiros sem se verificar se é uma entidade autorizada. E a lista das entidades autorizadas está disponível no Banco de Portugal. Eu tenho pena porque eu não vi o anúncio, mas eu tenho a certeza absoluta que se eu visse o anúncio, detectaria, ou seja, se esse anúncio tivesse passado, obviamente não era esse o objetivo, porque é uma situação fraudulenta, mas tivesse passado pela autorregulação publicitária, as regras para publicidade financeira são super rigorosas, desde ter de existir um exemplo comparativo, desde, por exemplo, o tamanho dos caracteres ser o mesmo, tem de ser indicado um montante total imputado ao consumidor, um montante financiado, o tamanho dos caracteres tem de ser o mesmo, não é, por exemplo, publicitar que a pretensão mensal em ponto de letra, exato, 50 e depois pequenino, qual é o montante total, pronto, tudo são regras super rigorosas e nós prestamos esse serviço. Agora, o que é que eu recomendo e o que é importante, e para também se perceber, a publicidade no metro, a concessão de publicidade é da empresa. Não, Publimetro. É da Publimetro. Sim, sendo que a Publimetro, eu tentei ver, tentei investigar um pouco sobre o caso, inclusive telefonei ao meu primo que trabalha no metro, que é super interessante. E foi ele que aprovou isto. Não foi ele que aprovou isto. Ele não trabalha nessa parte, mas o que lhe disseram foi exatamente isto, que é, apesar de a concessão estar sobre a Publimetro e ser parte, segundo o que está no site do metro, 40% da Publimetro faz parte do metro, ok? O restante parece ser da MOP. Okay? E controlado completamente pela MOP, portanto que se nós tentarmos ir ao site da Publimetro já não existe, vai tudo diretamente para a MOP, porque parecem ser eles os gestores disto. Isto é uma falha da MOP então, em ter aceitado este anúncio? Qual é que é aqui o grande problema, e o Banco de Portugal também alerta para isso, inclusive nós já tivemos até reuniões com o Banco de Portugal também sobre as diversas situações que surgem. O Banco de Portugal refere mesmo, e parece-me exatamente ser este caso, porque também olhei para ele,
O Banco de Portugal alerta para o facto de existirem várias situações, ter identificado situações em que é utilizado o nome de uma entidade já de uma entidade autorizada, que está autorizada, Exato. porque todas as entidades autorizadas têm também um número que Como tem DNB, de ser possivelmente. exatamente, pronto. É exatamente isso. Todos, portanto, são utilizados o nome de uma entidade autorizada que está autorizada atualmente ou que já foi autorizada no passado para esquemas fraudulentos. Isto existe, ou seja, nesta situação, de uma forma muito simples, se a pessoa for ao site do Banco de Portugal e na lupinha de pesquisa colocar DNB Luxembourg, que era o nome do banco, neste momento aparecem, acredito que se calhar não apareciam, porque entretanto deve ter sido objeto de denúncia também, mas aparece logo, DNB Luxembourg é uma entidade autorizada, portanto alguém que receba a documentação para fazer publicidade vê que é uma entidade autorizada. Pois. Qual é que é o problema? É uma entidade autorizada, mas não está habilitada a exercer a atividade de concessão de crédito. E agora, se entrarem no site do Banco de Portugal, aparece exatamente, se pesquisarem DNB Luxembourg, aparecem 3 items: entidade autorizada. Depois, do lado direito, tem um link. Se a pessoa quiser consultar alguma coisa, clica-se e vai para uma página que não existe. E depois o ponto 2 e o ponto 3 é uma nota do Banco de Portugal a dizer que é uma entidade que não está habilitada a exercer a atividade. E depois o terceiro é um comunicado de imprensa, porque sempre que são detectadas estas situações, o Banco de Portugal alerta, e na zona dos comunicados diz mesmo o banco DNB Luxembourg não está autorizado a exercer esta atividade de concessão de crédito. Uma coisa, mas será que a entidade que está a gerir a publicidade no canal não devia verificar, ok, vocês são mesmo esta entidade? Mas a entidade existe, Miguel. Eu sei que existe, mas uma coisa é existir, mas depois outra coisa é eu enviar documentos que comprova que eu tenho autoridade nesta entidade para fazer publicidade. Eu dou-te o exemplo porque eu trabalho muito com agências. E não, deixa-me só adicionar, porque não, eu acho que é muito difícil para todos os anunciantes eles estarem a confirmar todos. Não, eu não sei, mas duvido que aconteça que eles confirmem todos os anunciantes. Faço muitos anúncios de crédito e de seguros na Google. E no caso da Google, eles têm esta empresa que é a G2 Financial Services Verification. O que acontece? Nós, para fazermos aqui publicidade, temos de enviar cartões de cidadão, temos de criar a conta do Google, verificar-nos como anunciantes. Depois de nos verificarmos como anunciantes, mandamos um pedido para aqui, onde enviamos toda a informação que está no Banco de Portugal, os números do Banco de Portugal ou da ASF, caso seja seguros, e enviamos a documentação toda, e só passado para aí uma semana e tal é que somos autorizados a publicitar. Como é que é? Isto é no Google, de fazer um Google Ads. Sim. Como é que é possível no metro? Eu não acredito que haja todas as semanas milhares de anunciantes de bancos de pedidos. Como é que é possível eles não verificarem? Tipo, ok, mandem lá cartões de cidadão, mandem prova de que esta agência trabalha com este banco e que está autorizado. Aqui a questão, sim, a questão é que numa primeira verificação a entidade está autorizada pelo Banco de Portugal. Se entrarem, está lá a entidade autorizada, DNB Luxembourg. Mas depois, numa pesquisa mais fina, que se exige, na verdade, deve-se confirmar se está habilitada a exercer aquela atividade de concessão de crédito, neste caso. O Banco de Portugal, tendo em conta que detectou, isto acho que é muito importante também partilhar com as pessoas. Entretanto, também já tem um aviso no próprio site. Pois, sim, que não está a fazer, que não está a exercer a atividade de concessão de crédito. Isto aconteceu especificamente em Portugal e no Brasil. E no Brasil. Então estamos entregues à República das Bananas neste momento. O Banco de Portugal disponibiliza, como já detectou várias situações destas, em que se utiliza o nome de uma entidade autorizada para situações fraudulentas, disponibiliza sempre que existam dúvidas. Por exemplo, neste caso, o que é que se suscitaria? Embora não estejam, quando se acede ao site do Banco de Portugal, embora no início pudessem não estar a informação de que é uma entidade não autorizada a exercer, não habilitada a exercer aquela atividade, mas tem sempre um documento que permite pesquisar mais sobre aquela atividade. E para mim aquilo, obviamente, para qualquer pessoa é evidente, porque a página não existe. Mas houve uma altura que nesta indústria nós acreditávamos que havia alguns meios que são premium, que é tipo um outdoor é um meio premium, a televisão é um meio premium, o MUPI no e havia no confiança, metro. Não é? Sobre esse e meio. isso significa, eu pelo menos achava que significava alguma coisa, que é as entidades que estão aqui a promover coisas, são legítimas, foram está verificadas, aqui, não é? houve De um alguma motivo forma. qualquer que verificou. Será que vocês não deviam ter um papel mais ativo nesta parte da indústria também? De verificação. Começar a ter se os mídia estão mais interessados em vender publicidade, querem despachar o assunto e querem meter a publicidade na rua, não estão ter esse a cuidado? proteger os interesses do consumidor.
Quem se calhar faz vocês deviam tentar ajudar. Mas quem faz a atividade de fiscalização é a Direção-Geral do Consumidor. Não estou a dizer, atenção, estou a dizer mais uma coisinha para o vosso pleiro que até era porreira. A verificação de Uma anunciante. verificação de anunciante, epá, Mas isto é ridículo. isso, sim, isso a lei determina, a lei dos serviços financeiros, que deve ser feita por quem coloca a publicidade, na verdade. E o Banco de Portugal, isto é muito importante porque é uma coisa super simples, como detectou estas situações de situações fraudulentas utilizando nomes de entidades autorizadas, disponibiliza um endereço de e-mail para esclarecimento de dúvidas, que é info@bportugal.pt. E será que alguém que tenha sido lesado com isto pode fazer uma queixa e responsabilizar a empresa que meteu a publicidade? Supostamente pode fazer uma queixa, quer dizer, pode fazer ao Banco de Portugal, pode fazer à Direção-Geral do Consumidor. Nós atuamos sobre o conteúdo da publicidade e não sobre os suportes, por exemplo, não é? Aquilo que nós analisamos é o conteúdo da publicidade, que é diferente. Interessante. Agora Está aqui um caso. Não, é que isto aconteceu agora com o Banco de Portugal e com uma indústria financeira, mas apresenta-se este caso com uma seguradora, não é? Alguém a fazer-se passar da AGAs e depois não é da AGAs. E a ir buscar todos os dados financeiros necessários para fazer o que poderia ser um seguro, acaba por não ser um seguro, e etc. Portanto, e aí já não vamos ter o Banco de Portugal atrás, por exemplo. Isto foi a situação mais grave possível, que é com créditos, que ainda é mais grave que seguros. Pois, claro. É um bom ponto. Agora a pessoa devia desconfiar logo também, não é? Com o valor, mesmo na primeira leitura. Pode ser o consumidor. Eu estou aqui a ver isto tem todos os indicadores que isto é fraudulento. Sim, todos. E felizmente eu acho que estamos nós, de certa forma, até acabámos, ele até acabou por estar protegido, porque depois todos os números vinham do Brasil. Mas imagina as pessoas no Brasil. Exatamente. Mas imagina as pessoas no Brasil, as pessoas se calhar, exato, a tua tia, a minha avó, o que fosse, não é? Portanto é muito mais fácil. Bem, gente, estamos com. Já vamos para lá do nosso tempo. Madalena, mais uma vez, muito obrigado. Alguma última palavra que queiras dizer sobre a ARP ou sobre ti? Eu queria agradecer em nome da ARP este convite. Foi uma honra para nós estar aqui com ambos hoje. De facto, acho que um dos nossos objetivos e desafios também é aumentar a notoriedade da ARP, e são programas como estes também que levam informação às pessoas e que permitem que também nós partilhemos aquilo que fazemos e o apoio que damos à indústria, que permitem também que contribuem para aumentar de facto também a nossa notoriedade e o papel que nós desempenhamos. Por isso, muito obrigada pelo convite. Estás a fazer publicidade. Muito bom. Gente, para quem nos está a ouvir, muito obrigado por terem estado connosco até ao final. Já sabem, este foi o episódio dos temas da semana. Voltamos então na próxima semana com mais um convidado, se eu não estou em erro. Acho que temos mais um convidado. Tchau. Então vá, adeus, obrigado. Obrigada. Marketing por idiotas.